Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Ouvinte, muito bom dia. Este programa é produzido aos domingos neste horário nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM, emissoras de Garça. Hoje é domingo 20 de abril de 2025. A partir de hoje, Momento Espírita passa a ser apresentado a partir das 11h20, logo após Saúde, Espiritualidade e Você. Temas desta edição: como o Livro dos Espíritos foi recebido há 168 anos atrás? Como um mundo tão materialista pode estar perto da regeneração? O que vem a ser parasitismo e vampirismo espiritual? Como o Espiritismo pode explicar uma morte por atropelamento? Como interpretar o não julgueis diante de tantos crimes e violência? 3 palestras nesta semana complementam o ciclo de palestras da USE. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 1535. Repetindo para você, 14 981 05 1535. Mande sua mensagem agora. Prezados ouvintes, por motivos técnicos não haverá sorteio de livro nesta edição, mas mande sua mensagem pelo WhatsApp hoje e durante a semana, pois serão sorteados 2 livros no próximo domingo. Equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia, Gustavo Souza; supervisão, Paulino Oliveira e Augusto Tavares; apresentadores, Sônia Marra e Marco Antônio Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, quando em 18 de abril de 1857, há 168 anos, portanto, o Livro dos Espíritos foi exposto ao público pela primeira vez nas livrarias de Paris, houve o impacto no ar. Muita gente ouvira falar de espíritos como almas penadas, assombrações ou coisa parecida. Alguns relacionavam espíritos com demônios e outros ainda atribuíam os espíritos simplesmente às crendices populares. Por incrível que pareça, as religiões nunca se preocuparam com isso. Elas sempre desprezaram o raciocínio e supervalorizaram a fé. Elas proibiam seus seguidores qualquer questionamento sobre o que poderia acontecer após a morte, e muitos dos que ousaram falar com os mortos foram reduzidos a cinzas nas fogueiras da Inquisição. Tudo, segundo elas, devia permanecer nos mistérios de Deus, aos quais o homem jamais ousaria alcançar. Algumas pessoas, porém, mais racionais e seguras de si, ao verem aquele livro, quiseram saber do que se tratava. Essas abriram o livro e passaram a lê-lo com atenção. O nome Allan Kardec, que parecia no frontispício da obra, era completamente desconhecido, o que tornava mais misterioso o fato. No entanto, os que começaram a lê-lo logo na introdução já se inteiraram do que se tratava. Em uma doutrina que estava chegando, ela desafiava a ignorância que pairou por muitos séculos sobre o assunto. A vida não termina com a morte e os espíritos nada mais são do que almas das pessoas que deixaram este mundo ou que na linguagem comum haviam morrido. Pela linha de pensamento, o leitor atento logo percebeu que se tratava de uma busca racional da verdade e não de uma simples crença. Agora se podia ir além desta vida, desvendar outras dimensões do universo e compreender melhor o sentido da vida e a razão pela qual vivemos na Terra.
Kardec logo sentiu a reação do público. A classe média francesa talvez fosse o segmento da população que mais se lia neste mundo. E o livro pedia para ser lido e discutido. Com certeza, essa foi uma das razões por que os espíritos superiores, sob a liderança de Jesus, decidiram trazer o espiritismo através da França. O volume se destacava pelo cuidado com que o autor o elaborou, por meio de perguntas e respostas que favoreciam uma comunicação direta com os leitores. A obra trazia uma revelação que deveria mudar o conceito de homem e responder com facilidade às questões que sempre foram e continuam sendo feitas pela humanidade. Quem somos nós? Por que estamos neste mundo? Por que sofremos? E por onde vamos depois desta vida? Até hoje, o Livro dos Espíritos é a obra basilar da doutrina. As que se seguiram a ela se baseiam nos princípios e fundamentos que ela apresenta. Leiam o Livro dos Espíritos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Um tema que tem sido comentado por vários participantes do centro foi levantado esta semana por um dos ouvintes, e é o seguinte: o que vemos hoje em dia, principalmente na televisão, é a busca frenética do prazer, a preocupação excessiva com a aparência, começando pelos artistas, e também com o dinheiro e a condição social. E isso não pode ser por influência de entidades que querem impedir a chegada do mundo de regeneração? Quando o ser humano estiver preocupado mais com a sua espiritualidade, essa preocupação com as aparências e essa busca do prazer sensual sofrerá significativa queda. Mas nós ainda estamos distantes dessa condição e por muitas vezes, ao invés de caminharmos em direção ao nosso crescimento espiritual, vamos em sentido contrário, preferindo fugir de nós mesmos na busca de vantagens no mundo exterior, numa sociedade cada vez mais materialista. Não estamos subestimando os cuidados com a aparência, tampouco as experiências prazerosas que fazem parte da vida. Não é isso. Estamos nos referindo ao excesso, àquilo que fere o bom senso e que acaba afetando demasiado a nossa vida emocional por causa dessa saciedade sem limites e das frustrações. Tudo o que nos prende demasiado ao mundo material, tudo que ultrapassa os limites do bom senso e do equilíbrio, além de nos atormentar a mente, acaba nos levando ao individualismo e à disputa de poder uns diante dos outros, prejudicando o espírito. Mais cedo ou mais tarde, o corpo fica e o espírito vai. Se ele ainda estiver muito apegado a esses valores transitórios, como a exaltação da aparência física e a busca desenfreada do prazer, certamente sofrerá essa perda e poderá ser vítima de muitos tormentos. No entanto, temos de considerar que a humanidade, ao longo de sua evolução, sempre esteve sujeita às mais variadas influências que a distanciaram da espiritualidade. Através dos séculos tivemos momentos muito propícios ao cultivo de valores materiais e que não nos ajudaram a crescer espiritualmente. Ao contrário, sempre foram causa de disputas individuais, de autodestruição e até de tragédias. Jesus de Nazaré, o Cristo, foi o maior propagador da espiritualidade no mundo ocidental. Buda e outros mestres destacaram as qualidades do espírito no mundo oriental. Mas a lembrança do que esses mestres ensinaram ainda agita a consciência coletiva. A influência espiritual sobre nós nesse sentido certamente existe, mas os espíritos são apenas homens desencarnados que levaram daqui suas experiências e por isso ainda sentem as sensações dos momentos que viveram na Terra, podendo agir sobre os encarnados no anseio de compartilhar com eles essas sensações. Por outro lado, o mundo tem urgência em retomar o caminho da ascensão espiritual.
retomando os princípios de vida ensinados pelos mestres da antiguidade. E isso só se obtém despertando para a triste realidade que vivemos e a necessidade de nos organizarmos para conter o avanço do materialismo e a disseminação das ações solidárias. O que você está fazendo dentro de sua casa para melhorar a convivência e estabelecer a paz? O que você pode fazer no âmbito de sua comunidade para vivenciar o amor e espalhar o bom exemplo? O que estamos fazendo para que o mundo seja melhor e a humanidade mais feliz? Conforme informamos anteriormente, por motivos técnicos, não haverá sorteio de livro nesta edição. Mas mande sua mensagem pelo WhatsApp hoje durante a semana, pois serão sorteados 2 livros no próximo domingo. Esta questão que vamos responder agora veio de um de nossos habituais ouvintes, sempre ligado em nosso programa, e diz o seguinte: o que vem a ser parasitismo e vampirismo espiritual? É André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, quem utiliza esses nomes para caracterizar certos processos obsessivos, ou seja, determinadas atuações de espíritos desencarnados sobre encarnados. Existem várias formas como espíritos de baixo nível moral podem ter contato com os encarnados. A esses processos, de um modo geral, chamamos obsessão. Não confundir a obsessão espiritual com a obsessão simplesmente mental. A obsessão mental, estudada pela psiquiatria, é um transtorno de ordem emocional que consiste na fixação persistente do pensamento em algo que perturba a mente da pessoa, provocando uma distorção na sua percepção de mundo. A obsessão espiritual, por sua vez, consiste na ação de um espírito de má índole, mal intencionado sobre o indivíduo, dele se acercando para envolvê-lo com seus pensamentos, podendo causar-lhe perturbações emocionais. Mas, no processo de obsessão espiritual, geralmente existe a obsessão mental como pano de fundo. Isto é, a obsessão mental, conhecida como autoobsessão, pode dar causa à obsessão espiritual. O que chamamos parasitismo é uma forma de um espírito se juntar a uma pessoa para dela tirar algum recurso mental, passando a viver disso. Assim como entre nós, os encarnados, existem pessoas que vivem às custas de outras, causando-lhes prejuízos. Também existem parasitas espirituais que se valem das condições mentais do encarnado. É semelhante ao parasitismo que se encontra entre plantas, quando algumas se instalam no corpo da outra para sugar energia. Evidentemente, essa convivência faz mal ao hospedeiro, que com o tempo vai perdendo suas condições de vida. Pode acontecer, entretanto, uma coabitação pacífica, em que um vive das energias do outro. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos o caso de Cláudio Nogueira, um homem de classe média, assediado por 2 espíritos que se compraziam em beber com ele doses exageradas de uísque. Quanto ao vampirismo, podemos dizer que André Luiz chama de vampiro, comparação com os vampiros que conhecemos dos filmes e romances, a espíritos que roubam recursos fluídicos dos encarnados e até mesmo de corpos recentemente desencarnados. Eles diferem dos parasitas porque não permanecem convivendo com a vítima, apenas roubam-lhe os recursos biopsíquicos, podendo fazer várias vítimas ao mesmo tempo. São espíritos que ainda estão muito ligados à vida terrena e não conseguiram se desvencilhar da influência do corpo físico, podendo se alimentar de emanações que eventualmente podem obter de corpos doentes ou mesmo de cadáveres. Sobre os vampiros, leia Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz relata o caso da desencarnação de Dimas. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina
Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Atenção, ouvintes, nesta semana temos 3 palestras programadas do ciclo de palestras da USE. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, a palestra será no CFEAC Irmã Filomena de Vila Araceli, com a expositora Sandra Fiore, que falará sobre o processo de enfrentar o luto. Na quarta-feira, Érica Cortez e Carlos Herrera vão tratar do tema A Eficácia da Fé na Casa de Caridade Joana d'Arc, final da rua João Manzano, Labienópolis. E na sexta-feira, a palestra será em Galha, com Karina Rafaeli, falando sobre Kardec e o Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Discípulos de Jesus. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você os adquira por apenas R$ 27. Neste mês de abril, às vésperas do Dia das Mães, o Clube do Livro estará entregando aos seus associados o romance Quem é Minha Mãe?, autoria do Espírito de Zequibá, recebido pelo médium Pedro Santiago, editora M. Para receber este romance, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 1309 05 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Lembrando que o Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente desde o início do mês, sempre às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua abrindo ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. Se você entrar no site do Caminho de Damasco, vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Vamos à última pergunta. Questão levantada na semana passada por conta de uma notícia de atropelamento. O motorista embriagado atropelou e matou um garoto de 9 anos. Uma tragédia provocada por um irresponsável. O que significa isso do ponto de vista espírita? Aparentemente, apenas um atropelamento e uma morte provocada por um motorista provavelmente irresponsável. Mas, atrás desse fato, pode haver uma longa história. Ninguém reencarna para matar. No entanto, o espírito deve estar alerta quanto às probabilidades de cometer ou praticar um erro grave que redunde numa morte, como é o caso do acidente. Toda pessoa que dirige um carro, eu, você, todos nós, corremos o risco de atropelar alguém. Nunca devemos nos esquecer disso. Desde o momento em que saímos de casa,
com o nosso carro. Mas se estivermos embriagados por ingestão de bebida alcoólica, com certeza já estamos fazendo o caminho para algo imprevisível e fatal, com o risco de matar alguém. Nunca assuma a direção de um veículo. Se você tiver ingerido bebida alcoólica, nesse caso, nunca confie em você e entregue a direção para outra pessoa. É o melhor que você faz. Por outro lado, voltando ao caso do atropelamento, não sabemos o passado de nenhum desses personagens, nem do motorista bêbado e nem do garoto atropelado. É possível que o fato se deva inteiramente ao vício do motorista e à sua irresponsabilidade, de modo que o atropelamento era uma probabilidade que poderia, mais cedo ou mais tarde, ocorrer em sua vida. Mas o garoto, pelo fato de ter desencarnado tão cedo, deve ter algo no passado que determinou essa vida tão curta. Ele tanto poderia desencarnar por um atropelamento como por outro tipo de acidente, ou mesmo por uma doença indiciosa. O fato é que esse motorista entrou na sua vida para o cumprimento de seu destino. Contudo, Allan Kardec lembra muito bem que a maior parte dos problemas e contratempos que provocamos tem causa nesta mesma existência e pode ser consequência de nossa falta de cuidado, o que Kardec chama de imprevidência. Infelizmente, o motorista se envolveu com um problema grave que poderia ser evitado se fosse mais cuidadoso e responsável. Mas, como não é, o estrago está feito e não há como voltar atrás. Não sabemos se ele, como espírito, tem alguma relação do passado com a vítima. Isso também é possível, mas é apenas uma hipótese. O que sabemos é que, com o atropelamento seguido de morte, ele passa a ter uma dívida moral com essa criança, que na verdade é um espírito que renasceu com a probabilidade de morrer atropelado. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, não julgueis. Eu sei, você sabe, todos sabemos que Jesus recomendou não julgar, pois com a medida que julgarmos também seremos julgados. Muita gente pergunta se essa regra não contraria os interesses da sociedade e o bem-estar da população, argumentando que se fecharmos os olhos à ação dos maus, toda a coletividade será sua vítima. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Resposta: se é apenas para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Mas se é para aplicar em si mesmo, algumas vezes pode ser útil. Esforçai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se os censurais por serem orgulhosos, sede humildes. Se os censurais por serem duros, sede dóceis. Se os censurais por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, fazei de tal maneira que não possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um cisco no olho de seu vizinho, mas não vê uma trave no seu próprio olho. Já a questão 904 pergunta: existe culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Resposta: isso depende do sentimento de quem o fizer. Se a pessoa só tem em vista provocar escândalo, é mais um mal do que um bom exemplo. Logo, não é difícil concluir que se a crítica social servir para evitar sofrimentos e beneficiar o povo, partindo de um coração comprometido com o bem, trata-se de um benefício à sociedade. Lembrando que não houve sorteio de livro nesta edição, mas aguardamos seu WhatsApp hoje e durante a semana, pois serão sorteados 2 livros no próximo domingo. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e prometemos voltar no próximo domingo. Continuem ouvindo e participando.
Se você estiver sintonizado na Universitária, aliás, na Uniweb ou na Web Rádio Meimei, vão assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.